Estamos ao vivo, né? Que maravilha. Hoje é um dia comemorável, né? Essa hora a gente diz assim, puxa, o que eu fiz tudo hoje? O que eu consegui tudo hoje, né? Então a gente vai falar com o coração aquilo que a gente conseguiu e acreditar que aquilo foi o melhor que recebeu, né? E essa energia, ela vai se transformando em mais coisas boas, né? Hoje a gente vai falar inteligência emocional, né? O amor é que move, né? Mesmo e que molda a gente. Então, onde a gente coloca o amor, aquilo vai crescendo e aumentando, né? Inteligência emocional, ela é espiritual. Então, é como você se relaciona com Deus e seu propósito, né? Qual é o seu propósito, né? Que é de dentro para fora, né? Muita gente quer procurar lá fora, né? O teu propósito é de dentro para fora. E o amor que a gente tem, que faz, é um combustível, né? Não uma bagagem. Ele é um combustível para... Porque o combustível é feito para ser queimado, né? Mas você tem que praticar, né? E não adie o movimento, né? Porque todos nós temos um movimento com Deus, né? Então, aquilo que Deus colocou no teu coração. Então, ama, age, né? Com intensidade aquilo que você quer. Diz que todos nós sabemos, né, que a Bíblia ensina a inteligência emocional, né? Então, tem que dominar aquilo que tu quer, né? É do seu próprio espírito. Então, você dominar aquilo que está dentro de você. E sempre tem várias maneiras, né, da gente fazer aquilo que a gente quer. Então, uma delas que eu acho muito importante é a meditação que você faz diariamente, né? E quando você faz, né, aquilo vai te reerguendo. Então, lá em Provérbio diz, como ferramenta de sabedoria é a prática. Então, o que você pratica, você vai chegar onde quer, né? E o espírito, né, que também sente, né, aquilo que a gente quer. Então, o espírito sabe que você quer e se você não faz, ele entristece com aquilo que você sabe fazer e às vezes você fica parado, né? Então, praticar aquilo que você quer e tira, né, a inquietação. E é bom quando a gente sabe o que quer e começar a agir rápido, né? Porque toda emoção, ela te leva a uma porta, né? E quando você sente, ela te empurra, né? Então, usa a mente, né, como um alinhamento, né, para chegar àquilo que você quer, como aquilo que você deseja chegar, onde você deseja, né? E a emoção cria, quando a gente reprime a emoção, ela cria bloqueios, né? Porque tu guarda lá dentro, então você engole com choro, né? E aquilo dá bloqueio, né? Mas ele vira pedra. Então, sempre que... Como praticar essa emoção, né? Então, ore, né, sobre os seus bloqueios, escreva, jejum, né? Faz jejum, converse com Deus sobre a sua dor, né? Porque todos nós temos bloqueio e a gente tem que governar, é sentir com a consciência, né? Aquilo que está fazendo é certo, aquilo que você deseja, né? Então, pratique a oração, que é um dos, né, melhores que temos, né? Deus deu o sentimento para todos nós, né? E a gente tem que orientar, não para ele dominar, a gente tem que dominar o que a gente quer, né? Então, entregue a Deus, né? Às vezes a gente tem uma raiva, um ciúme, né? Entregue essa carência e ele transforma os caos em clareza. Onde você tem essa dureza lá no coração, né? Então, Deus transforma, né? E quando a gente sabe que o amor é alicerce espiritual, né? Ele vai te levando aquilo que você quer. Ele é um acesso, um alicerce, né? Uma força sua interior, né? Diz que quando você ama, você não sabe conduzir, mas com a prática, né? Alinhe emocional, os princípios, né?
do reino. O princípio, quando a gente fala em princípio, o reino, né? E antes de mergulhar qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, alinhe os seus princípios. A inteligência espiritual, né? Inteligência emocional, ela é habilidade espiritual. Isso é muito importante a gente saber. Então, faça o seu propósito, né? Ore, mas ainda não está preparado, dá um tempo, né? Converse, se prepara, né? Porque lá dentro tem que estar bem para mostrar toda a formosura, né? Como diz lá em Provérbio, né? E sempre é fazer algo, né? Que faz você crescer a todo momento, né? Um jejum, uma prática, né? Autoconsciência, né? Então, todo mundo quer chegar a algum lugar, mas também não tira o tempo de pensar né? Eu estou agindo certo aquilo que eu quero, meu propósito. Eu tenho essa vontade, né? Então, tudo é uma decisão, né? A decisão, às vezes, ela é espiritual, né? E ela ultrapassa a sua existência. Então, é buscar isso aí a cada momento, né? De uma maneira interior, né? E quando a gente pratica aquilo que a gente quer, a gente toma uma decisão e um rumo, né? Um tempo também para meditar e pensar, estou fazendo certo, vai dar certo, né? E não, às vezes a gente pensa que chegar lá no que quer, no seu propósito, na sua missão, né? Ele tem etapas, né? Então, tudo começa pelo coração, porque o coração é o centro da gestão espiritual, né? Teu coração está bem, está limpo, né? E lá na Bíblia diz assim, né? Guarda o teu coração porque dele procede a fonte da vida, né? Então, isso é muito forte, né? É um aprendizado que a gente sabe disso e às vezes a gente não faz o que é certo. Então, cuidado, né? Com o que você deixa morar dentro de você. Sentimentos, obrigações, aquilo que vira crença, né? Então, hoje a gente está falando de inteligência emocional, né? E pessoal. Então, você tem que governar a si mesmo, né? E todos os gatilhos que necessita, né? Você tem limites naquilo que você quer, mas você tem que praticar, né? Então, a emoção é uma força, né? Não um erro. Então, você precisa queimar energia emocionalmente e fazer o que tem que ser feito, né? Às vezes a gente não faz, vou deixar para amanhã. Faz agora, age agora, né? E como praticar isso, né? Em vez de fugir com raiva, com medo daquilo que aconteceu, né? Transforme em uma ação intencional. Eu vou fazer isso aqui, eu vou resolver isso aqui, vai ser bom. Então, você tem que fazer na hora aquela raiva, aquele queimar, aquela raiva, aquele rancor, né? E ir em frente naquilo que você quer. Então, quando a gente pratica, né, esse movimento, a gente cria com a gente mesmo, né? Essa conversa, né? E às vezes é bom a gente escrever, porque essa conversa, ela vira clareza para a nossa vida. Então, emoção emoção sem propósito é desperdício. Então, você tem que ter uma emoção, né? Viver essa emoção e o seu propósito, as duas coisas, né? Diz que quando a gente fala com emoção, com gratidão, aquilo, você chega mais perto do seu propósito, daquilo que você quer, né? E a emoção, ela precisa ser cultivada, né? Como um destino. Então, às vezes a gente tem que perguntar a gente mesmo, meu sentimento, né? Que eu estou tentando, né? Vai mover aquilo que eu quero fazer? Então, busque isso para você mesmo, né? Porque quando a gente aprende lá no fundo, né, do coração aquilo que a gente quer, a gente não vai depender, a gente já sabe o que quer e vai seguindo em frente, né? Quando a gente sabe que o sentimento está tentando, né, ensinar alguma coisa que você precisa ser feito, comece, faz e pratique, né? Diz que o amor
sem limites vira prisão. Então, amar demais que não te respeita é negligência. Então, tudo tem umas verdades e mentira, né? Então, a gente sabe o que é verdade. Então, coloque limites claros, né? Mesmo com quem você ama, né? E o amor sem fronteira, né, vira cativeiro. Então, tem que ter liberdade, né? E a gente fala em emoção, inteligência emocional, a gente já vê, né, que o amor ele está presente em tudo, né? Tem que fazer, tem que praticar, né? E diz assim, né, você atrai o que espelha, né? Então, o amor ele sempre manifesta, né? Então, tem dois tipos de pessoa, um que atrai, uma pessoa que você atrai, né? A gente mesmo atrai emocionalmente, eu acho que os pensamentos, vem tudo, né? Na mesma hora e assim, tu vai pensando, parece que vai conectando, né? Aquilo que a gente quer. Então, é bom sempre ajustar, né? Emocionalmente, tá? O que você quer, o que eu vou fazer, né? E quem governa a emoção, governa a agenda, né? Isso é forte, né? Então, você tem uma agenda que você vai fazer, governa aquela agenda, governa a emoção, né? E praticar, né? Sentir, né? Avaliar, alinhar, tudo tem um período para você chegar até onde quer chegar, né? A emoção ignorada, ela vira urgência, né? Então, tem que ver que é a emoção que você está sentindo e ir em frente, né? Buscar aquilo ali para te ajeitar no que você quer chegar. Então, diz que faz aquilo, um feedback para você mesmo. Será que eu estou no caminho certo, no meu propósito, naquilo que eu quero? Estou bem lá dentro emocionalmente, né? Então, tem que ter a clareza disso para você ir em frente. E quando a gente fala em emocional, geralmente vem o amor, né, que a gente está vivendo, né? Então, busque a sua fonte, né, de Deus, que é o propósito. Todos nós temos essa fonte que vem de Deus. E no propósito, né? E não naquilo que você não quer para você, né? Não perde tempo, né? Muitas vezes a gente perde tempo porque fica pensando que o outro está pensando, que o outro está falando. Não interessa, cuida da tua vida, vai fazer aquilo que tem para fazer, né? E quando a gente fala assim com a emoção, a gente sabe que a emoção é uma ferramenta, não chefe, né? É uma ferramenta que está lá dentro. Então a gente precisa estar sempre no comando, né? E avaliar, né? Antes de agir. Não adianta trocar aquilo por raiva, né? Ou achando que tem o poder, né? Tem que ser calmo, entender, né? Diz que o sentimento é uma bússola e não uma sentença, né? Então, a gente não que aquilo não pode ferir, né? Aquilo tem que revelar o que importa, né? Então, a gente tem que sempre praticar, né? Para atingir e perguntar para a gente mesmo, né? Qual o valor do que foi tocado para mim? Eu estou fazendo certo? Está indo certo, né? Então, ter essa certeza, né? Essa sabedoria que é a força, né? E não aquilo que você não quer para você, né? Você quer chegar em São Paulo, né? Qual é o teu propósito? Então você vai ter que ir em frente naquilo que quer e pensar, eu vou conseguir, eu tenho um caminho para chegar lá. E se eu parar e dar atenção àquilo que não é meu, eu não vou chegar lá. Então eu tenho que colocar o meu propósito, né? Para chegar lá. Então tem que ter esse conhecimento e essa sabedoria, né? Então a gente tem que treinar emocionalmente, né? Praticar a transparência, né? Hoje fala muito na essência que está no seu coração. O que você quer, né? Quando a gente tem essa essência, porque nós todos temos essa essência, né? E quando a gente sabe que tem essa essência, a gente está lá dentro da gente, né? Não está ali fora, né? Então, muitas vezes a gente precisa dizer, Deus, revele se tem
se o que eu quero chegar, né? Revele o que precisa ser corrigido, né? Que eu confio em você. Então, e Deus revela no coração, né? Então, é algo que sempre que precisa perguntar para ser corrigido. Estou fazendo certo? Está indo certo? Estou chegando naquilo que eu quero, meu propósito, né? Então, a prática, né? E o treino, o equilíbrio que te vai te levando, né? A ser transparente e proteger da sua essência, né? Que é a coisa mais importante que todos nós temos, né? Que é aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos falar abertamente para você. Ó, cuida, né? Emocionalmente, você tem que estar bem lá dentro, né? E inteligência emocional é relacionar, né? E conectar com os outros sem perder de si. Então, quando vai conectar, já sabe, né? Que aquilo lá não é bomba para ti, mas para você estar preparado, que vem para você entender, né? E relacionamentos sempre são espelhos, né? Então, você está vendo o outro algo que ainda não resolveu para si. Isso é muito importante. Por isso que toda crítica é intensa, né? E a seta é apontada, né, para algo interno, né? E a gente sabe, né, que a pessoa às vezes critica, mas às vezes ele está criticando que ele não está conseguindo mesmo, né? E o amor sem filtro vira acesso perigoso. Então, tudo que vem, né, tem que ser filtrado, né? E sempre estabeleça critério, né, na intimidade emocional. Isso é teu, o que eu quero, né? Lá dentro, né? Tem que vir de lá dentro para fora. E a gente sabe que toda relação com pessoas, ou ela constrói ou destrói, né? Então, você quer construir, né? Então, tem que analisar suas conexões e renove, né? Aquilo que edifica, né? Aquilo que te leva ao próximo caminho. E falando em amor, né, a gente sempre, né, coloca o amor em cima, né, e o amor não se renova, né, ele se renova e vai se renovando, né, então tem que ir tratando com clareza aquilo que a gente quer e aumentando da sua maneira, né, e a gente às vezes quer brigar com o mundo, né, mas a gente tem que entrar dentro da gente mesmo e dizer, puxa, aquela pessoa está falando tudo aquilo ali, ou ver o que eu vou aproveitar daquilo ali, o que está faltando para mim que eu ainda não entendi. E atualizar aquilo que você quer, né? Suas expectativas de vida e aonde você quer chegar, né? E quando fala em tudo isso que tu está preparado emocionalmente, né? Você sabe que o amor maduro se comunica com clareza, né? Naquilo que você quer chegar. E tem que tomar uma direção naquilo, né? Então tem que aprender a falar o que sente, né? Mas com empatia e firmeza, né? Eu estou chegando lá, eu quero fazer isso, né? Esse é o caso mais relevado que tem, né? Porque às vezes a gente quer jogar tudo, né? Que está na garganta para fora, mas às vezes a gente tem que aprender a falar com empatia, né? E firmeza, né? E o perdão é um reset emocional, né? Então, se você está carregando, né, de dúvidas que já foram, né, então quitadas, né? Então perdoe, né? Como decisão e não como sentimento, isso te liberta, né? Quando você perdoa, né? Não com sentimento, não como sentimento, isso vai te libertando, né? E toda emoção que a gente sente, né, pede comunicação saudável, né? Então, quando a emoção, ela quer falar com gente saudável, com pessoas que entendem, né? E diga, né, que você precisa ter um tempo, né, para entender, às vezes as pessoas que estão no nosso redor precisam de um tempo para entender, para ver se haja essa comunicação, né? E é muito importante quando diga o que tem que ser dito na hora, né?
e mais no tempo, né? Mas no tom de voz, né? Às vezes a gente está emocionalmente com raiva lá dentro, a gente joga assim aquela bola, putz, por que eu falei daquele jeito, né? Nem era para falar, mas eu acho que está lá dentro, né? Na garganta, mas por isso que é bom a gente escutar o que o outro tem que falar com calma, com paciência. Pode falar, né? Porque daí tu vai tirando as tuas conclusões. Diz que no silêncio se torna mais sábio, né? E lá em Provérbio diz assim, quando fala com sábio, a gente fica mais sábio, né? Quando fala com ignorante, a gente fica mais... Só usa ignorância, escuta a ignorância. Então, fala, né? Fala com aquilo que você sente, mas com um tom de voz mais calma, né? Com paciência. Diz que amar é dar a presença, né? E não só presente, né? E tem gente que às vezes só quer presente, né? Então, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente está distraído falando com a pessoa e a pessoa falou e não entendeu, né? Já aconteceu com todos nós, né? Então, quando você está presente com alguém, tira um tempinho para escutar, para entender, né? Para falar, nem que seja 1 minuto, mas esteja presente naquele momento para entender alguma coisa, né? Geralmente, quando a gente escuta, né? A gente vê o que está magoando na pessoa, né? O que está errado nela, né? Porque ela transmite com o som de voz, com o jeito de falar, né? Isso tudo ela transmite, né? Então, diz que o amor mal curado, ele vira carência crônica, né? Então, é muito importante que a gente, antes de agir, né? Que a gente pense, né? Antes de falar, pense um pouco, né? Usar o silêncio para entender. E a emoção te aponta para um valor, né? Geralmente quando a gente está com emoção. Então, busque isso para a sua vida. Crie uma lista, né? De negociáveis, né? Coisas que a gente quer modificar, né? O que eu quero modificar? O que eu quero entender, né? Porque só tem uma realidade na vida da gente, né? É a gente fazer o que é certo, entender o que é certo, dar um tempo para entender antes que o outro que machuque alguém, né? Porque é tão ruim, né? Quando a gente vê que aquilo que a gente falou magoou, né? E a gente tem essa intenção de não magoar, mas eu acho que quando está ruim lá dentro da alma, do coração, a gente joga para fora e às vezes joga na pessoa errada que não tem nada a ver, né? E quando fala de amor, que a gente fala com amor, dedicação, o amor ele governa, né? O amor ele sustenta, né? Então, se você está bem emocionalmente, né? Você vai prosperar na sua vida, você vai fazer as escolhas certas, né? E vai fortificar cada momento, né? Do que ficar ali magoando, né? Então, nós temos um caminho, nós temos um propósito, né? Mas tudo a gente tem que estar ciente, que a gente tem que passar por aquele período, né? De entender, de ver o que a pessoa está sentindo, né? E não transmitir com voz, né? Com gesto, às vezes, né? Tem gente que faz assim, falando com a gente, ainda dá uma piscada, ou mesmo com a mão, né? A gente tem que estar ciente que está escutando aquela pessoa e está vendo que ela, às vezes, está machucada por dentro, mas aquilo ali tem que ter um tempo de paciência, né? Para entender. Então, cada um tem que buscar da sua maneira, né? Para enfrentar a realidade, né? A realidade é para todo mundo igual, né? Então, tem que estar bem emocionalmente para poder, né? Ajudar aquele que não está, né? E nem ficar pior do que está, né? A minha amiga, né? Quando eu vou falar com ela, eu já sei se ela está bem emocionalmente ou não está. Porque o dia que ela não está bem, ela fala coisas assim que eu digo, puxa, de onde tu tirou tudo isso? Né? Eu digo para mim mesma, não vou dizer na cara dela, né? Mas ela fala daquilo e
não chega a lugar nenhum. Ela não está lá dentro preparada emocionalmente. Então, a gente tem que estar lá dentro para depois espalhar, né? E ouvir, escutar para ajudar, né? Porque nós temos... Aqui nós estamos fazendo o bem, né? Cada um da sua maneira, né? Para não prejudicar, mas tentar entender o outro, o lado do outro, né? É a coisa mais difícil que tem, mas com a prática de escutar. Agora eu vou tirar 1 minuto para ver bem certinho o que essa pessoa está falando, né? Para entender ela. Às vezes precisa mais, né? Mas começa por 1 minuto, né? Para dar atenção e ajudar naquele minuto, né? Isso faz muito bem para a gente mesmo, né? Porque a gente está se preparando emocionalmente para o que vem, né? E aquilo que vem não afetar nós emocionalmente, né? Mas sim poder ajudar a quem está com o problema. Então, hoje fala muito em emoção, no emocional tem que estar bem, né? Então, às vezes a gente tem que tirar esse tempo, né? E toda emoção, ela vem do emocional, ter o que está bem ou não, né? Mesmo quando você fala com rigidez, né? A pessoa já nota que você não está bem. Quando você fala com raiva, né? Já dá para sentir, né? E você tem que governar a sua emoção. Você tem que governar, não o outro que está, né? Vai se incomodar que o outro taca alguma coisa que você nem é para você, mas como ele está mal emocionalmente, às vezes te afeta, né? E inteligência emocional, né? Ela é pessoal e é como você governa a si mesmo, né? E tem gatilhos, né? Você tem que usar esses gatilhos, limites, as reações, né? Quando você tem essa emoção, é essa força, né? Então você precisa estar preparado com aquilo que vem rápido, né? Para te resolver. E é tudo vai lá da cá, né? Não é tempo, né? Então a gente aprendeu hoje que inteligência emocional tem que estar bem dentro para poder ajudar quem está por fora, né? Tem 3 trilhas a esperança, a inteligência emocional, né? A primeira é governança espiritual, né? É equilíbrio emocional, é você ter conexões racionais, relacionais, né? Profunda, né? E quem não entende isso acaba chamando o destino que é um desvio, né? E a gente sabe que o destino é a gente fazer as coisas certas para chegar lá, né? Então, inteligência emocional é espiritual. Então, é como você relaciona com Deus e o seu propósito de dentro para fora. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar para cada um de vocês, né? Então, inteligência emocional, ela é espiritual, é como se você relaciona com Deus e com o seu propósito de dentro para fora. Então, busque isso, entender isso de uma maneira assim, bem light, né, na sua vida, para você, quando vem alguém emocionalmente ruim, aquilo não te prejudicar, mas sim te deixar mais forte, né? Entender que aquilo não é para ti, que aquilo saiu às vezes, né, no pensamento dela, de boca para fora. E o problema é que quem solta, né, sempre sofre mais, né? Porque ele está revoltado com aquilo que está ali machucando ele e às vezes cai em você, e se você está preparado, aquilo ali vai embora como a água do rio, né, que flui. Foi embora, já foi, não tem nada a ver. Então, busque isso, né, para a sua vida, né? E hoje à noite é uma noite especial, né? Dá uma respirada aí 3 vezes, né? E esvazia a sua mente, né? E quando a gente esvazia, a gente sabe que vai buscar novas coisas boas para a gente, né? E
busque isso, né? Esvazie a mente, busque estar bem lá dentro espiritualmente e seu coração limpo, né? Para governar a sua vida, naquilo que você quer, no seu propósito, né? Até onde você quer chegar. Então, hoje eu queria dizer que inteligência emocional depende de você, tá? Não é do outro, é você que tem que estar bem. Se você está bem, você vai ajudar muitas pessoas. É que nem lá no avião, né? A aeromoça diz, né? Primeiro coloca a máscara em ti. Se você está bem, você vai ajudar muita gente. Então, pense nisso, né? E você vai ainda vai ser heroína de muita gente nessa vida. E é isso que interessa, né? Nós estamos aqui sabendo que nós estamos fazendo a coisa certa e a vida vai se tornando mais fácil. Vamos ser felizes. Valeu? Então vamos terminar nossa live por hoje, né? De vez em quando a gente está aqui falando de algo que nos leva, né, a entender um pouquinho melhor aonde a gente quer chegar nessa vida. Com amor, gratidão. Vamos ser felizes, né? Só alegria. Então, 4, 3, 2, 1. Valeu? Tchau. Até mais. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Iria Krieger. Eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. Lá nos meus livros cada um tem um método, né, um aprendizado, um conhecimento. Cada um pode te ajudar de uma maneira que teu coração, a tua alma necessita. Vai lá e vê a essência, né, daquilo que você às vezes precisa. Está dentro do seu coração, não está no outro, mas está dentro da sua alma. E lá pode te ajudar a ser mais feliz. Valeu?